Olá, pessoal! Eu sou a Corujinha da Sabedoria e sempre estarei trazendo dicas e curiosidades para vocês. Nesse sentido, iremos juntos aprender muito. Combinado? Vamos lá? Você já parou para pensar no que vamos estudar neste nosso encontro? Quem adivinha? Você já ouviu falar em porcentagem? Em que momento você já ouviu falar neste assunto? Antes de conceituar, antes de falarmos sobre o que é porcentagem, vamos pensar em alguns casos em que podemos aplicar porcentagem em nossa vida. Que tal? Antes de eu trazer alguns exemplos, vocês poderiam dizer alguns exemplos? Vamos lá, eu quero ouvir. Você já passou por alguma situação que te faz lembrar da porcentagem? Como foi? Tô ouvindo! Você sabia que a porcentagem é representada por este símbolo? Olha que bonitinho! E que podemos representar quando falamos sobre descontos ou acréscimos? Muito bem! Como eu sei da sua capacidade que você é muito inteligente, que tal você trazer alguns exemplos que falam sobre descontos e acréscimos? Quem vai começar? Calma, 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 calma. Quero ouvir todos vocês. Parem este vídeo. Estátua. Converse com seus familiares. Falem onde vocês usam porcentagem com descontos e acréscimo. Depois vocês voltam aqui e ouçam a Corujinha falar. Que bom que vocês estão de volta! Entre o que vocês discutiram, acreditamos que tenham comentado alguns desses exemplos que eu vou citar agora. A gasolina sofreu um aumento de 3%, mas ultimamente ela sofreu um aumento de mais. Os juros da poupança está em torno de 0,41%. À vista, você tem 12% de desconto. A prazo, você tem 7% de acréscimo. Se atrasar a conta a pagar, será acrescido 5% de juros. Você sabia que, ao afirmar, por exemplo, que o preço da passagem de ônibus teve um aumento de 15%, isto significa que em cada R$ 100 houve um acréscimo de R$ 15? Neste sentido, a porcentagem com este símbolo bonitinho substitui uma fração, onde o denominador, que é o número que fica embaixo, é 100, e que significa porcento, e que quer dizer que o valor está sendo dividido por 100. Entendeu? 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 Vamos calcular? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a fração, ela é uma operação. Que operação é essa? Quem sabe? Vamos ver, vamos ver, vamos ver? Esta operação é a divisão. O número de cima está sendo dividido pelo número de baixo. Como exemplo, podemos pensar em um determinado número, assim como 18%. 18% quer dizer 18%, que é 18 sobre 100, que é 18 dividido por 100,
E se nós efetuarmos a divisão, 18 dividido por 100, o resultado será 0,18. Você pode pegar a sua calculadora e ver se isso é verdade. Ok. Ou você pode pegar um lápis e um papel e fazer essa divisão. Ou ainda, você pode fazer de acordo com o que a professora te ensinou. Divisão por 10, por 100 ou por 1000 é só você andar com a vírgula. Como 18 é um número inteiro, todo número inteiro tem uma vírgula atrás dele. A vírgula dele está aqui, ó. Você anda com esta vírgula a quantidade de zeros que ele está sendo dividido. 18 está dividindo por 100, 100 tem 2 zeros. Então, você vai andar com a vírgula 2 casas. Bom, a vírgula estava aqui. Andar 2 casas é andar 2 números, pular 2 números. Então, você pula 1, 2 e para aqui. Parando aqui, vamos apagar este e este. Fica 0,18. Aí não precisa nem fazer a conta. Dividir por 10, por 100, por 1000 ou por 10.000 e assim por diante, é só andar com a vírgula, ok? Muito bem, é muito simples, muito fácil. Olha só, vamos ver uma outra situação. Mais um aumento de passagem de ônibus rodoviário e suburbanos que ligam diferentes cidades dentro do estado de São Paulo sobem no domingo 20 de janeiro de 2019. A Artesp, quem é a Artesp? É a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte de Estado de São Paulo. Ela é responsável por regular e fiscalizar o programa de concessões rodoviários, o transporte coletivo intermunicipal de passageiros e todos os serviços de transporte público delegados no estado de São Paulo. Ela anunciou o reajuste sobre as bases tarifárias, que será de 5,53% para os serviços de característica rodoviária e de 6,10% para os serviços de característica suburbana. O que são características rodoviárias? É feito por ônibus com bagageiros, poltronas reclináveis e uma porta apenas. Ou seja, são aqueles ônibus que fazem viagens de Sorocaba para São Paulo, Sorocaba para o Rio de Janeiro, ok? Fazem viagens longas. Agora, quais são as características de ônibus suburbanos? São os ônibus urbanos comuns, mas que ligam diferentes cidades que não integram uma região metropolitana. São os ônibus que fazem viagens de Sorocaba para Itu, Sorocaba para Votorantim, por exemplo. Então, teve aumentos diferentes. Você já deve ter visto um texto informativo como este ao lado. Analise com os seus familiares uma situação como esta e comente. Depois você volta e siga o vídeo. E agora? Você acha que já dá para a gente definir o que é porcentagem? Segundo a Wikipédia, a porcentagem ou percentagem vem do latim percentum, significando porcento, significa a cada centena. É uma medida de razão com base 100. Razão é uma fração, é um modo de expressar uma proporção, uma relação entre dois valores. Um é a parte e o outro é o inteiro. Por isso que é uma fração, essa razão, essa relação, cujo denominador é 100. Ou seja, é dividir um número por 100. Quer saber mais? Aprofunde os seus conhecimentos entrando neste link aqui, ó. Vou te dar 3 segundos para anotar este link. Se
se você quiser aprofundar os seus conhecimentos. Dole 1, dole 2 e dole 3. Próximo! Também podemos recorrer ao dicionário da Web, que afirma que porcentagem número 1, proporção calculada em relação a uma grandeza de 100 unidades, símbolo, por cento. Número 2, quantia que corresponde a tanto por cento de outra. Número 3, percentagem, percentual. Razão centesimal. Muito bem, agora vamos dar nome aos bois. Toda razão que tem para consequente o número 100 denomina-se razão centesimal. Vamos ver o exemplo a seguir? Muito bem, razão quer dizer fração. Se essa fração tem o seu denominador 100, nós dizemos que ela é uma razão centesimal, tá? Ou uma fração centesimal. Nós podemos ler essa fração da seguinte maneira. A gente pode ler assim, ó. 3 está para 100, 3 sobre 100, 3 centesimal. A gente pode ler dessas três formas e está correto, tá? 3 sobre 100, 3 está para 100, 3 centesimal é uma razão centesimal, está correto. Aí, a gente vai transformar isso em taxa percentual. A gente coloca assim, ó, isso daqui, ó, 3%, o número e o símbolo de porcentagem, nós chamamos de taxa percentual, tá? O número com o símbolo de porcentagem é chamado de taxa percentual ou taxa porcentual. As duas maneiras estão corretas. E esse número com vírgula é o que? Número decimal, tá? Então, aqui tem fração centesimal, taxa percentual, número decimal, ok? Muito bem. Agora, com a ajuda da sua calculadora. Pode usar a calculadora, professora? Pode! É a primeira vez que você vai ouvir uma professora de matemática falar para você pode usar a calculadora. Muito bem. Um determinado produto que custa R$150 obteve-se um aumento de 3%. Aumento. Qual o valor do acréscimo? Olha só que diferença. Ele perguntou qual o valor do acréscimo. Ele quer saber o valor do aumento. Percentual, a taxa percentual não é valor. Taxa percentual é taxa percentual. Quanto que foi o aumento em taxa percentual? Foi de 3%, mas isso não representa valor. Para saber o valor, você tem que calcular. Você tem que calcular 3% de 150. 150 é valor. 150 é valor real. 3% não é valor real. 3% é valor percentual, tá? Isso é porcentagem. Para você calcular, então, você tem que fazer 3% de 150. O que é D na matemática mesmo? Tô ouvindo você, tô ouvindo você, tô ouvindo. Ouvir você falar é multiplicação. Muito bem, é multiplicação. Então, você tem que calcular 3% vezes 150. Só que 3% já é uma conta. O que é o 3% mesmo? 3% é 3 sobre 100, que eu vou dividir 3 dividido por 100, que é 0,03. Então, eu vou ter que fazer 0,03 vezes 150. E vou calcular quanto que é isso. Então, 0,03 vezes 150 é R$ 4,50. Muito bom!
Aí eu sei agora responder qual é o valor. O valor do acréscimo é R$ 4,50. Tá? Então, se ele perguntar quanto aumentou, aumentou R$ 4,50. E se a pergunta fosse assim, quanto que eu vou pagar pelo produto agora? Se era 150, teve um acréscimo de 4,50, quanto que eu vou pagar? Vou pagar R$ 154,50. Esse é o valor que eu vou pagar. Muito bom. Agora vamos pensar de uma outra forma. Você saberia responder esse problema de cabeça. Por quê? Porque você sabe calcular 1%. Você sabe? Lembra que a professora falou para você que 1% é 1 dividido por 100 e 1 dividido por 100 vai dar 0,01, tá certo? Se você calcular 0,01, você vai fazer 150 vezes 0,01, então você só vai deslocar com a vírgula 2 casas, porque você vai multiplicar os 150 vezes 1, né? Então, 150 vezes 1 vai ficar 150 mesmo. Você só vai ter que andar 2 casas aqui, ó, com a sua vírgula. E você andando 2 casas, 1% é R$ 1,50, tá? 1% é sempre, eternamente, amém, andar 2 casas. 1% é andar 2 casas. Então, se 1% é R$ 1,50, 3% é 3 vezes R$ 1,50. Então, é R$ 1,50 mais R$ 1,50 mais R$ 1,50. R$ 1,50 mais R$ 1,50 é R$ 3,00. R$ 3,00 mais R$ 1,50 é R$ 4,50. Você saberia fazer isso de cabeça. 10% é uma casa. 1%, 2 casas. Ok? É muito simples, muito fácil. Perceberam como é fácil? Viram como podemos perceber a porcentagem em nosso dia a dia? Que tal vermos um outro exemplo? Vamos lá. Um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, ele cobrou 45 faltas. Dessas 45 faltas, ele marcou 20% em gols. Quantos gols de falta esse jogador fez? Antes de olharmos aqui os cálculos, vamos pensar de cabeça? 10% você sabe. Esse número é um número inteiro. Você vai calcular 10% de 45. Então, esse número é um número inteiro. A vírgula dele está aqui. 10% é andar uma casa. Então, você vai tirar essa vírgula daqui e vai colocar ela aqui, ó. Vai andar um número só. Andando um número só, ele fica 4,50. Certo? Então, 10% é 4,50. 20% é 4,50 mais 4,50. 4,50 mais 4,50 dá 9. Então, 20% de 45 é 9. Quantos gols de falta esse jogador fez? 9. 9 gols. Agora vamos ver os cálculos. 20% é 20 dividido por 100. 20 dividido por 100 é 0,20, que tá aqui. Aqui, ó, 20 dividido por 100 é 0,20. Você pode conferir isso na sua calculadora para você ver. 20% de 45, o D é vezes. Então, 0,20 vezes 45 é igual a 9. Maravilha, muito simples, muito fácil. Então, esse jogador de futebol marcou 9 gols de falta. Parabéns para ele. Agora, vamos pensar em uma outra situação? Imagine você em um restaurante de sua cidade, um restaurante de sua preferência, com a sua família, com os seus amigos queridos. E depois que você jantou com seus amigos, você irá pedir a conta para pagar. O garçom traz a conta e deu um total de R$ 78,60.
Lembrando que você deverá acrescentar os 10% do lucro do garçom, pois foi uma decisão do grupo que iria pagar esses 10%. Quanto deverá ser o total da conta a ser paga? Lembrando que eu estou perguntando o total da conta, não estou perguntando quanto que é os 10%, tá? Então, você vai calcular quanto que é os 10% e aí você vai somar para saber quanto que vai ser o total da conta. Sabendo que vai ser dividido a conta por 5 pessoas, quanto sairá a conta para cada um pagar? Vamos lá? Pausa no vídeo, pensa aí com os seus familiares, veja quanto dá. Depois você vai responder só para sua professora nos comentários quanto vai dar, ok? Quero ver quanto vai dar para cada um. A respeito dessa lei das gorjetas, dos 10%, se você quiser saber como é que funciona, se é obrigatório ou não, se todo lugar tem que pagar, se você pode recusar, se você não precisa e tal, você pode acessar esse link e saber um pouquinho mais. E não precisa ficar com vergonha de falar que não quer pagar, tá? Entre nesse link, discuta com seus familiares, talvez nem eles saibam, e você pode trazer essa informação a mais para os seus amigos e para os seus familiares, tá certo? Depois você volta aqui. Que bom que você voltou! Vamos lá! Vamos resolver mais alguns exercícios? Então vamos! Se eu tenho 30 anos já passou faz tempo, mas abafa o caso. Quanto vale 10% da minha idade? E quanto vale 15% da minha idade? Estou só aguardando as respostas de vocês. Seria possível representar em forma de fração? Diga para mim o que você acha. Eu estou perguntando a respeito das porcentagens. Seria possível representar em forma de número decimal? Eu estou perguntando referente às porcentagens. E diga para mim o que você acha. Agora veja na sua sala. Quantos alunos têm a mesma idade que você? Não precisa ficar pensando muito. Fale somente daqueles que você sabe. Porque agora a gente está à distância, não tem como você perguntar para todos. Responde somente aqueles que você sabe que têm a sua idade, tá? Coloque isso em forma de fração, ou seja, o número debaixo da fração representa o total de alunos que tem na sala. E o número de cima da fração representa o total de alunos que você sabe que tem a mesma idade que você. Agora você vai pensar o seguinte: para se transformar em porcentagem, o número debaixo da fração tem que ser 100. Por quanto você tem que multiplicar este número para ele virar 100? Vai pensando. Por quanto que você tem que multiplicar esse número para ele virar 100? O número que você multiplicou, este número de baixo, é o mesmo número que você multiplicou o número de cima. Assim que você encontrar, você já achou a porcentagem. Muito bem! Depois você me conta. Agora eu separei aqui uma reportagem para que vocês vejam como tem porcentagem no nosso cotidiano. Aproximadamente 45% da conta de luz que todos nós pagamos vai para os cofres do governo. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Acende Brasil, a geração de energia, a transmissão e a distribuição custam 55% da conta de luz. O restante são taxas como ICMS, COFINS, PIS, entre outras que compõem a conta de energia. Cláudio J.D. Salles, presidente do Instituto Acende Brasil,
esteve esta tarde em Campo Grande em audiência pública que aconteceu no auditório da UNAIS e apontou os dados. O estudioso conta que é preciso entender como funciona a cobrança de energia, pois somente compreendendo essa matemática é possível exigir mudanças. É fundamental que os consumidores compreendam toda a estrutura do serviço de eletricidade, tudo o que está por trás daquela conta de luz, da qual a gente só enxerga o nome daquela empresa que nos serve. A partir deste texto, desta reportagem, você pode perceber que há uma porcentagem de impostos na conta de energia da sua casa. E a partir daí, eu quero que você pegue a sua conta de luz, a sua conta de energia, e eu quero que você olhe tudo que você paga em porcentagem, some todas as porcentagens que você paga em impostos. Aí você vai ver, de 100%, a somatória que você paga em impostos e o que sobra em porcentagem é o que realmente você paga em conta. Eu quero que você discuta com seus familiares a importância que tem da gente economizar na conta de luz. Não só economizar energia, mas a gente economizar de pagar impostos. Tá ok? Muito bem. Vocês vão assistir um vídeo antes de assistir este vídeo que nós estamos vendo agora a respeito de porcentagem. Eu quero que vocês estejam, agora não é com calculador, hein? Eu quero que vocês estejam com lápis e papel para fazer todas as contas. Quero que vocês respondam para mim. Um funcionário de um hotel ganha 6% sobre as hospedagens que ele efetua. No final de um mês, ele recebeu R$600 de comissão. Calcule o total das hospedagens que este funcionário efetuou naquele mês. Eu quero que você pense, calcule para poder responder. Você vai fazer os cálculos, pausar, fazer os cálculos e responder aqui qual é a resposta certa. Depois você vai dar sequência. Parabéns! Se você disse que é a alternativa A, muito bem! Segundo exercício. 15 mil candidatos inscreveram-se num concurso. Foram aprovados 960. Qual foi a taxa percentual de aprovação? Você vai parar, pensar, calcular para responder. E aí, você vai dizer qual é a alternativa correta. Depois de pensar, você vai voltar aqui e dizer: parabéns! Se você disse que a resposta certa era C. Questão 3. O preço de uma máquina de lavar é R$750. Como a máquina está com arranhões devido ao transporte, está sendo anunciada com um desconto de 15%. Por quanto a máquina está sendo vendida? Vamos ver quem é que sabe me dizer qual é a resposta correta. Você vai pensar direitinho, você vai fazer os cálculos e vai me dizer qual é a resposta correta. Parabéns se você disse que a resposta correta era a letra D. O salário de Alberto é R$840. Dessa quantia, ele recebeu após o desconto do INSS R$756.
de quanto foi a taxa de desconto? Vamos ver se você sabe? Parabéns se você disse que a resposta era a letra E. Agora, conte quantos alunos tem em sua sala. Agora você não vai contar, né? Você vai pensar, lembrar de quantos alunos tem na sua sala. Pense quantas meninas tem e quantos meninos tem. Em seguida, você vai expressar isso em forma de porcentagem, a quantia de cada um. Ou seja, a quantidade de meninos sobre a quantidade total. E a quantidade de meninas sobre a quantidade total. Lembre que o número de baixo, para se transformar em porcentagem, tem que ser 100. Por quanto você vai multiplicar este número para ele virar 100? O número que você multiplicou embaixo é o mesmo número que você vai multiplicar em cima, ok? Para encontrar esse número, basta você fazer 100 dividido pelo número que está embaixo. Professora, posso usar a calculadora para fazer isso? Pode, vai. Eu vou liberar para você. Bom trabalho! Depois você tira uma foto dos resultados, dos gráficos que você fez e coloque para mim no Google Class. Quero ver todo o seu trabalho. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau!